Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e na vez passada eu falei sobre a origem do verdadeiro funk. Desta vez eu vou lhes falar sobre a origem do verdadeiro sertanejo. Como muitos de vocês sabem, o verdadeiro sertanejo, ele provém do sertão. Campo, sítio, interior, mas aquilo que é relativo ao campo. Nada de urbanização, metrópole e outras coisas assim que não tem nada a ver. Sertanejo começou na origem assim de cantor, a primeira vez foi através de Cornélio Pires em 1929, que foi autor de grandes músicas sertanejas. O sertanejo legítimo consta com violino 12 cordas, viola, triângulo, pandeiro, essas coisas que são típicas do sertão. Ele também pegou uma influência na década de 1950 com os mariachis, que fica lá no México. E também pegou um pouquinho de uma influência do country na década de 1960. Eu quero levar em conta que o country não roubou o sertanejo, como muitos imbecis gostam de falar, como também o contrário nunca existiu. Também não. Embora tenha algumas músicas que sejam mais country do que sertanejo, mas sertanejo é esses exemplos que eu acabei de falar. É o típico sertanejo legítimo. Claro, infelizmente botaram umas coisas mais elétricas, umas modernizações, porque a gente também sabe que o interior muitas vezes e com frequência é devastado pelo concreto, o famoso progresso, e com a música sertaneja não foi diferente. Só que tem um detalhe importante. Essas modernizações aí que eles falam, não é sertanejo. É uma mentira. A verdadeira, assim, como é que eu vou dizer, decadência, o começo da decadência, vamos assim dizer, foi na década de 1990, quando começaram a urbanizar a música sertaneja, botando mais assim um apelo de músicas românticas, histórias de vida, mas que não tem nenhuma relação com o sertão. Eu gosto, por exemplo, muito de Milionário José Rico, mas os grandes sucessos deles na década de 1970, a maioria deles não tem assim relação com o sertanejo legítimo. Mas foi a década de 1990 que começou a sobrepujar o verdadeiro sertanejo legítimo. E quando veio o sertanejo universitário, piorou de vez. A verdade é que o sertanejo legítimo, que consta que é do sertão, esses instrumentos que eu falei, a moda de viola, virou mais um nicho do que uma coisa assim popular. Que ele era bem popular mesmo assim, durante um bom tempo. Embora vira e mexe tem alguns artistas fazendo a diferença. Um grande exemplo de artistas musicais que fizeram a diferença com o sertanejo assim, mais assim, moda de viola, legítimo, foi a dupla de irmãs Lorena e Rafaela. Infelizmente a dupla se desfez há pouco tempo, mas o interessante é que elas fizeram a diferença. E também eu não posso esquecer de dois grandes nomes do sertanejo legítimo que foram, como é que eu vou dizer, que foram assim fazer a diferença e divulgar o sertanejo legítimo. Dois casos são de Inesita Barroso, que a propósito ela faleceu em 2015 aos 90 anos. Se fosse viva, ela teria feito esse ano 100 anos de idade. Ela apresentava o programa Viola Minha Viola, no qual já apareceram por lá a dupla de irmãs Lorena e Rafaela. E hoje, carreira solo, cada uma. Também não dá para esquecer outro fator importante. Ela comandou até em 2015, ano que faleceu, um mês depois do seu aniversário. E tem o caso do Rolando Boldrin. Ele era ator, mas também era cantor. Ou como ele dizia, cantador, contador de causo. Ele apresentou o Sou Brasil de 1981 a 1984, mas devido a conflitos com a Globo, o que eu não estou nem um pouco surpreso, ele se mandou, apresentou um outro programa que também era de sertanejo, mas o que mais durou foi na TV Cultura, de 2005 a 2022 com o programa Senhor Brasil. Um fator importante que era música sertaneja legítima, nada dessas modernizações aí,
alguma coisinha da década de 1990, assim, porque tinha alguns artistas, mas sertanejo universitário não. Que eu sei nunca apareceram, porque o Rolando Boldrin valorizava a música regional brasileira. E não era somente a música sertaneja que ele tinha nos seus programas, como também MPB, samba e tudo que é música tipicamente brasileira. Porque ele se revoltava com a internacionalização e a, como é que eu vou dizer, a colonização estadunidense. Ele fez a diferença. 2005 a 2022, faleceu em 2022, mas ambos esses artistas fizeram a diferença. Claro que eu também não posso deixar de ressaltar que tivemos outros grandes nomes, assim, no sentido histórico do sertanejo legítimo, que fizeram a diferença, como também Tonique Tinoco, Pena Branca e Chavantinho, Tião Carreiro e Pardinho, Irmãs Galvão, o Caçulinha lá do Faustão, ele também chegou a tocar algumas músicas sertanejas, mas isso muita gente nem sabe. Ele era mais conhecido como é que eu vou dizer, um vinheteiro lá, alguém que apareceu no programa do Domingão do Faustão. Mas enfim, o verdadeiro sertanejo é a moda de viola, é uma coisa interior, não é nada essa coisa assim que eles botam uma coisa qualquer, uma coisa de qualidade ruim e chamar de sertanejo. É como se diz, é a mesma coisa que colocar barro num pote de sorvete e dizer que é sorvete. Vê se isso tem cabimento. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês por assistirem. Até uma próxima vez e que Deus abençoe vocês.